Seu voto decide aqui na Rede Princesa. Hoje a gente conversa com o candidato a deputado estadual pelo Novo, Gilson Ciconetti. A conversa segue pelos próximos 15 minutos, como aberto para todos os candidatos que solicitam espaço aqui para a Rede Princesa. Candidato, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, telespectadores, né? A gente está passando ao vivo aqui também. Obrigado pela oportunidade, por abrir as portas para a gente conversar sobre um tema tão importante que é política. Isso decide as nossas vidas, né? O que motivou Gilson Ciconetti a ser candidato? Viu? Não é só os veículos de comunicação que fazem essa pergunta. Todo mundo me pede isso, né, cara? O que tu foi se meter na política? É a pergunta mais feita. Mas eu venho de família pobre, lá do interior de Descanso. Hoje resido em Xanxerê há 11 anos e eu venho acompanhando, né, uma trajetória de vida e a gente está perdendo muito nesses últimos anos, né? Eu faço uma análise. Meu avô comprou 5 colônias de terra e distribuiu entre os filhos. Meu pai conseguiu comprar mais uma, né, depois de casado. E eu, se morasse na propriedade dos meus pais trabalhando, a gente não conseguiria comprar outra. Então, nós estamos indo para trás em poder de compra, nós estamos indo para trás em aumento de impostos, a gente está pagando a maior carga tributária do mundo, e olhando isso, eu não poderia ficar de fora, né? Várias pessoas pedindo, a gente precisa de representantes lá, porque a política, se tu não ocupa o espaço, alguém ocupa, né? Precisamos de representante lá, coloca teu nome, e aí um monte de gente pedindo, um monte de gente apoiando, e eu coloquei o nome. E aí estamos aí. Vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para quem é candidato pela primeira vez. Por mais que a gente não tenha uma hierarquia ou uma carreira política, geralmente as pessoas começam sendo candidato a vereador. O que te fez olhar para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e dizer, é lá que eu preciso chegar? Eu brinco quando me fazem essa pergunta normalmente. Cara, mas por que começar logo de estadual? Eu falei, cara, vamos começar pequeno, né? Eu tinha pensado em Senado, mas aí vamos começar de baixo, né? É uma brincadeira. Mas por que estadual? Porque eu tenho uma rede de relacionamento muito grande, né? Não só em Xanxerê, que é onde eu moro hoje, né? Mas eu fui instrutor de Dale Carnegie por 10 anos, então treinei muitos empresários, desde meio oeste até extremo oeste, até Itapiranga fiz turmas de treinamento. E a minha vida inteira foi em cima do agronegócio. Então eu atendi várias cooperativas aqui do oeste, extremo oeste, Planalto Norte. Então a minha rede de relacionamento agro lá também é bastante grande. Eu ouso dizer que eu tenho uma certa rede de relacionamento em Xanxerê, mas a minha maior rede de relacionamento é fora daqui. Então, o Estado ele me proporciona ter o apoio de todas essas pessoas e eu consigo também ter uma representatividade de todas essas regiões, podendo ajudar todo mundo. Então, nosso oeste, extremo oeste principalmente, ele é mal representado. Ele não tem a representatividade que ele merece, principalmente a região da MAI aqui. Nós temos 110 mil eleitores na região da MAI e a gente não tem nenhum representante. Hoje nós temos comigo aqui a melhor oportunidade, dentro da legenda que eu estou, que é o Partido Novo, com algo em torno de 20 mil votos, é suficiente para a gente construir essa cadeira lá na Assembleia Legislativa. Então, com nem 20%, nem 10%, na verdade, quase pouco mais que isso, dos votos da região da MAI, a gente consegue chegar lá. Wilson, vamos falar um pouquinho sobre as bandeiras que você tem defendido. Você falou que veio do agro, né? E a nossa região é essencialmente agrícola. Certo. Qual é o principal ponto que você acredita que precisa ser melhorado nessa questão de políticas públicas voltadas para o agronegócio aqui na nossa região? Eu acredito que o principal delas é a desburocratização do agronegócio. O agro ele nunca foi representado de verdade. Nós não temos ninguém que vive. Hoje eu sou produtor rural ainda. Eu tenho uma empresa de representação no agronegócio. Toda semana eu visito propriedade rural e eu tenho a minha. Então eu vivo essa realidade. E um dos nossos principais problemas é o governo pedindo o documento que ele já tem. E eu acho que não só para o agro, isso aí é para tudo. A principal bandeira, assim, a bandeira primária é a liberdade para produzir. Então nós temos que dar liberdade para quem quer produzir no campo, quem quer produzir na cidade, quem quer criar riqueza, quem quer gerar prosperidade. E levantar essa bandeira de liberdade para produzir significa o quê? Documento que o governo tem, ele não pede. O governo tem a maior parte dos nossos documentos, e aí toda vez a gente tem que entregar documento. Quando o produtor rural, por exemplo, quer fazer a coisa certa, vai lá e pede uma licença ambiental, o órgão ambiental acha o caminho da propriedade dele e não para de infernizar até achar alguma coisa para multar. Hoje nós temos mais de 3 mil propriedades agrícolas em Santa Catarina sofrendo com problemas ambientais. E quando tu tem alguma pendência ambiental, tu não tem acesso a crédito, tu não tem acesso a programas do governo, tu é bloqueado num monte de coisas. E isso faz com que esse produtor acabe não conseguindo continuar na atividade, né? Isso prejudica o andamento da atividade da propriedade rural. Na cidade, com os empresários, a mesma coisa acontece. Então, liberdade para produzir, que a gente possa dar
condições para quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem quer gerar riqueza, quem quer prosperar na vida, que possa se fazer isso. Que o Estado não atrapalhe. Você falava para a gente sobre a questão da segurança pública e por mais que Santa Catarina tenha bons índices, a gente ainda tem alguns déficits que devem ser construídos através de leis ou da reformulação delas. O que você vê em relação à questão da segurança pública no Estado? O Jorginho Melo fez um excelente trabalho, talvez um dos melhores governos que a gente já teve em Santa Catarina e vai continuar, vai dar sequência aí nos próximos 4 anos aí, né? O povo sabe reconhecer isso. E Santa Catarina é dito que é o Brasil que deu certo, né? Nós somos um estado de primeiro mundo, mas sempre tem espaço para a gente construir coisas melhores. E na segurança pública, nós precisamos olhar com carinho para isso em relação a algumas frentes. Uma delas é o aumento do efetivo, né? A gente conta, eu sempre uso o exemplo, né? Se pegar Xaxim hoje, Xanxerê aqui, nós estamos com uma viatura rodando para atender toda a demanda dos municípios. Uma em Xaxim, uma em Xanxerê. Então nós precisamos aumentar o quadro Mas isso também por conta da morosidade do próprio governador Jorginho Melo, né? Processos, na verdade, né? E é uma das pautas que a gente tem que mudar, que é a parte da burocracia dentro das forças de segurança. Existe falha de comunicação entre os setores, então isso atrasa o processo. Nós poderíamos até, quem sabe, dar conta com o que a gente tem. Só que quando faz um flagrante, por exemplo, leva 5 horas para preencher uma documentação. Dentro da polícia, eles têm um jargão que eles usam que o bandido vai para casa antes do policial. Leva lá, faz um flagrante, o bandido chega em casa antes, a polícia fica lá preenchendo documentação depois. E esse tempo é um tempo perdido que eles deveriam estar realmente frente defendendo a população aqui. Falha de comunicação, eu falo porque a demora na comunicação. Nós tivemos um caso, eu atuo com seguro também de veículos, nós tivemos caso de uma caminhonete roubada em São Miguel do Oeste, num sábado à noite. 2 horas depois, ela já tinha atravessado a fronteira e ela estava dentro da Argentina. Foi feito o processo todo ali, mas a comunicação entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Fronteira e tudo mais, foram avisar na segunda-feira de meio-dia a fronteira que essa caminhonete tinha sido roubada. E nesse período aí a caminhonete já sumiu e nunca mais se recupera. Então essa falha na comunicação entre essas forças de segurança, ela demora o processo. E aí a gente acaba perdendo tempo, precisando de mais gente para resolver um problema que com uma comunicação mais assertiva a gente resolveria. Isso também acontece no crime, acontece no tráfico, acontece nos homicídios, feminicídio, por aí vai. Você falava sobre a questão da gestão emocional nas escolas. Como abordar esse assunto? Guilherme, isso é uma das minhas paixões, né? Eu trabalho na educação de adultos já fazem 10 anos e eu acho que a gente só consegue prosperar na vida, né? Consegue ter uma vida melhor trabalhando, né? Tendo uma mentalidade equilibrada. E hoje, infelizmente, os nossos adolescentes, crianças e adolescentes estão doentes. Os adultos estão doentes, mas os adolescentes já vêm com esse problema que antes era adquirido na vida adulta, ele já está acontecendo agora. Pela facilidade de acesso que a gente tem às coisas hoje, Instagram, rede social, é tudo muito rápido, parece tudo muito fácil. E aí quando você se depara com a vida um pouco mais adulta, você percebe que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Então nós temos aí adolescentes com problemas de depressão, ansiedade, e os pais estão sofrendo com isso. Então, o meu compromisso com você, pai e mãe que está em casa, é que a gente possa colocar nas escolas estaduais, na grade curricular, no contraturno, a disciplina de gestão emocional, para que a gente possa preparar esses adolescentes, esses jovens, não só para o mercado de trabalho, através das disciplinas que hoje a escola contempla, mas também preparar para a vida. Porque aí, se a gente educar emocionalmente esses adolescentes, os pais vão ter mais facilidade em casa de construir essa educação e nós vamos ter profissionais mais equilibrados no mercado de trabalho. Então, cara, isso já passa da hora de ser uma pauta prioritária. Santa Catarina merece, você, pai e mãe que está em casa, merece que seu filho tenha qualidade de vida através de uma gestão emocional mais eficiente. Eu me brilho o olho aqui, estou nessa entrevista porque eu, às vezes, dou treinamento para os pais. E esses pais falam que não conseguem ser produtivos porque estão preocupados com os seus filhos que estão em casa, que não sabem o que está acontecendo, porque já tentaram tomar uma cartela de remédio para acabar com todo aquele sofrimento de depressão e ansiedade. Então eu acho que isso é uma pauta muito sensível, é uma pauta que deve ser respeitada e deve ser levada a sério, e esse é meu compromisso. Colocar na grade curricular das escolas, trabalhar junto com o pessoal da educação para que isso aconteça. Gilson, por que o eleitor do estado de Santa Catarina, em específico para a grande região da MAI, que é o público que a gente conversa aqui pela Princesa e pela 101 e também pela Rede Princesa como um todo, precisam escolher Gilson Ciconetti? Qual é o teu diferencial?
eu tenho alguns diferenciais. Primeiro, sou novo na política, então eu acho que não deve acontecer político de carreira. Eu sou contra isso. Eu acho que o político é um representante da população. Segundo, eu sou acessível. Né? Todo mundo tem acesso ao meu contato. Meu número é o mesmo desde 2008. Quem fala comigo, não fala com o assessor. Eu tenho uma raiva. Quando a gente elege as pessoas, elas ficam intocáveis. Então tu não consegue mais acessar eles. Meu número está lá no Instagram, no link da bio. Tem meu número lá. Todo mundo pode mandar mensagem, vai receber meu áudio. Eu conheço o estado de Santa Catarina, eu há 10 anos trabalho como instrutor de treinamentos, então já rodei praticamente todas as cidades, mas mais que isso eu trabalho com agronegócio, então eu conheço esses interiores, Planalto Norte, todo o oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mas o fator principal para quem é da nossa região da Maia aqui, é que hoje nós damos palco para representantes de fora e a gente não tem um representante de verdade que vem aqui, que está direto aqui, que olha os nossos problemas e que traz as emendas parlamentares de volta para cá. O nosso dinheiro tem que vir de volta para cá. Nós temos condições, Xanxerê, de eleger um representante daqui que brigue por nós e a gente não tem feito isso. Então a gente tem dado palco para as pessoas de fora e não tem apoiado as pessoas que estão aqui. E eu quero representar, quero ser essa pessoa de Xanxerê que vai trazer para a região da Maia, para a região oeste, para a região extremo oeste, o recurso e a representatividade que nós merecemos. Quando tu pega as emendas parlamentares aqui, a gente fala em 150, 200, 300, 500 mil, a gente comemora, fica muito feliz. Quando tu vai para o litoral, nós estamos falando em emenda parlamentar de 3, 4 milhões. Um deputado estadual, por exemplo, ele tem 80 milhões de reais na mão de básico, e ele pode ter mais que isso durante o mandato. Certo. Tem seus últimos minutos para pedir o voto para o eleitor aqui da nossa região. Obrigado, Guilherme. Olha só, pessoal, eu gostaria que vocês me apoiassem. Gilson Sicconetti, moro em Xanxerê, empreendo aqui. Meu número é 30033 para defender o nosso agronegócio, defender quem trabalha, quem produz, defender os nossos adolescentes, a educação emocional nas escolas. Também gostaria de pedir o apoio aí para os nossos senadores, Carol Detoni, Carlos Bolsonaro, nosso governo, Jorginho Melo, o nosso vice hoje é o Adriano Silva, que é do Novo. Então, pessoal, apoiem os candidatos que são daqui. Votem em gente, principalmente Gilson Sicconetti, que é aqui de Xanxerê, meu número é 30033. Agradecer, Guilherme, pela oportunidade, a Rede Princesa por abrir os microfones para que a gente possa levar um pouquinho da nossa mensagem. Nós conversamos com o candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Gilson Sicconetti. A Rede Princesa informa, o seu voto decide.